Olha, esse mapa aqui é um mapa de domínios morfoclimáticos do Brasil. Aí lembra que eu falei para vocês que domínios morfoclimáticos não são definidos apenas por vegetação, que na verdade é um conjunto de fatores físicos que definem um domínio morfoclimático, porque um domínio morfoclimático ele é nada mais nada menos do que uma unidade paisagística. Então ele é definido não só pela vegetação, ó, é um dos fatores, mas também pelo clima do local, o relevo, a estrutura geológica, ou seja, o tipo de rocha ali predominante, ou as rochas predominantes do local, hidrografia e solos. É uma reunião de fatores físicos que definem a unidade paisagística. Já o bioma, quando a gente viu os biomas, o que define principalmente um bioma é a vegetação, né? Vegetação e a fauna ali do local. Ele tem um âmbito regional. O domínio morfoclimático, ele é uma unidade paisagística. É tanto que, né, nesse mapinha aqui, vocês vão até ver que quem fez foi o Aziz Abissaber, né? O geógrafo brasileiro, que eu falei já para vocês na outra aula, quando eu comecei a falar de domínios. Ele criou essas faixas de transição, porque ele detectou que tem alguns locais no Brasil, aqui está em rosa, tem alguns locais aqui no Brasil que não dá para definir bem como uma única unidade paisagística. Parece que é interseccionado, assim, tem várias características de vários domínios, e aí ele chamou de faixas de transição. A gente falou um pouquinho da Amazônia, não foi? Falou um pouquinho também da Caatinga. Aí a gente estava falando do Cerrado, né? Que tem um domínio chamado Domínio do Cerrado. E aí a aula acabou, mesmo na hora que eu estava falando do Domínio do Cerrado. O que é que tem nesse Domínio do Cerrado? O Domínio do Cerrado abrange basicamente essa parte central do Brasil, mas engloba tanto aqui o centro-oeste, né, um pouco do centro-oeste do Brasil, engloba um pouco do nordeste do Brasil, um pouco do sudeste do Brasil, porque ele abrange desde o centro-oeste, sul do Maranhão, oeste da Bahia e de Minas Gerais e sul de Rondônia. Ou seja, também abrange aqui um estado da região norte, né, o Cerrado do Brasil. O domínio do Cerrado. Outra coisa, é uma área onde a gente vai encontrar planaltos, alguns chapadões, né, chapadas sedimentares, são tipos de planaltos, né, escarpados sedimentares, e também áreas de depressão. Essa área aqui do domínio do Cerrado, a gente vai encontrar um clima subúmido, que a gente diz que é um clima subtropical, não. Que subtropical, não, Beatriz? É um clima que a gente chama de tropical continental, ou tropical típico, ou clima subúmido. Por quê? Porque tem duas estações do ano bem definidas. Ele é subúmido por isso, porque ele tem uma estação muito chuvosa, bem úmida, que é o verão, e uma estação seca, que é o inverno. Certo? Então, esse domínio morfoclimático está dentro dessa área aí do clima tropical típico ou clima tropical continental ou subúmido. Aí abrange uma vegetação de caráter de porte ali arbustivo, né? Principalmente arbustivo, mas também arbóreo, algumas árvores espaçadas com tronco retorcido, característico de cerrado. Que mais? Esse domínio vem sendo devastado ao longo dos anos, principalmente para expandir áreas de agricultura, sobretudo produção de cereais, né, no Brasil, como a soja, o trigo. Também vem sendo alvo aí de plantação de cana-de-açúcar. E também vem sendo uma área que vem sendo explorada para a produção, né, para a criação de animais, para a pecuária. Então, é um bioma que vem sendo bastante devastado. Tem um tópico do livro de vocês, que eu vou falar já já, que é o tópico onde tem impactos ambientais. Nesse tópico vai dizer que o bioma e domínio morfoclimático mais arrasado recentemente vem sendo o Cerrado, principalmente em decorrência da expansão da fronteira agrícola para essa região aqui, né, central do Brasil, principalmente para a produção de soja, e haja principalmente soja e também aí outros cereais, produção de outros cereais visando o mercado externo. Então, a área aí de muita importância para o agro é tech, agro é pop e agro é tudo. Agro é a riqueza do Brasil, né? O Cerrado, o domínio do Cerrado é um dos domínios mais explorados, assim como a Amazônia também, que também está citada dentro desse tópico aí que eu vou falar já já de impactos ambientais. Então, o domínio do Cerrado. Agora, o domínio das araucárias. A gente já falou um pouquinho do domínio das araucárias, né? Da vegetação, das araucárias. Ela é constituída por uma vegetação localizada numa área de médias altitudes aqui dessa região, certo? Pegando uma área de clima subtropical, onde a gente tem as 4 estações já, né, definidas. Eles têm já primavera e outono já bem definido. O que mais? Médias altitudes. Está dentro de uma área onde a gente vai encontrar planaltos areníticos, basálticos da bacia do Paraná. Essa vegetação, que é a vegetação das araucárias,
é uma vegetação do tipo de floresta, né? Ela também é chamada de Mata dos Pinhais porque predominam aí os pinheiros. Aí é uma área de grande ocupação humana e uma área de grande atividade também agrícola, né? De grande produção de soja, de café no Brasil e também de exploração da madeira. As araucárias é um tipo de espécie aí que também vem sendo bastante, um tipo de vegetação, na verdade, que vem sendo muito devastada para a produção de madeira, extração aí para produção de madeira. O que mais? É isso, as informações gerais. Agora, as características do domínio da caatinga. Eu não falei não de caatinga já? Pensei que tinha falado. Mas aqui na sequência do livro parece que não falei. Falou, não precisa ter falado. Enfim, é como se eu tivesse falado, tá aqui na sequência. Mas enfim. O domínio da caatinga é esse que abrange aqui estados do Nordeste do Brasil e vai até aqui o norte de Minas Gerais, né? Pega aqui um pouquinho do norte de Minas Gerais. Engloba tanto áreas de planaltos, como o Planalto do Parnaíba, o Planalto da Borborema. Pega também áreas de depressões, tanto depressão sertaneja, que é onde a gente está, quanto depressão aí do Rio São Francisco. É uma área que possui solos pedregosos, solos rasos, clima semiárido, quente e seco. Que mais? Solos que não têm muita matéria orgânica, então não são muito bons para a agricultura, grande parte. Aí tem dizendo aqui que o nosso domínio morfoclimático ele vem sendo bastante aproveitado do ponto de vista hidrelétrico, para a produção de energia elétrica. As águas vêm sendo bastante utilizadas para a produção de usinas, na produção de usinas hidrelétricas. E utilizado para algumas áreas vêm sendo utilizadas como as áreas de rios, o Rio São Francisco, sobretudo o Rio São Francisco. As áreas ao entorno dele vêm sendo utilizadas para fruticultura irrigada, visando o mercado externo. Produção de frutas, né? Extrativismo vegetal e também para a pecuária. Aí, domínio das pradarias, que engloba essa parte sul aqui, ó, sul do Rio Grande do Sul. Essa área de pradarias, que nos biomas a gente chama isso aqui de pampas, né? Os pampas gaúchos. A gente vai encontrar um relevo relativamente baixo, né? Praticamente um relevo constituído por planícies, com poucas ondulações, chamadas de cochilas, as ondulações que tem. Aí, é uma área de vegetação rasteira, herbácea, composta por gramíneas, principalmente. Abrange o estado do Rio Grande do Sul. Essa área vem sendo muito explorada tanto para a pecuária extensiva, de um gado melhorado, né, visando aí a produção de carne, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. E também muito utilizada para a agricultura, certo? Vem muito aproveitada também para a agricultura. De arroz, de milho, soja, trigo. Principalmente esses cultivos que se dá bem aqui em áreas subtropicais, né? Como o milho e o trigo. Trigo, arroz, né? Vem sendo utilizada também para isso. Que se dá em áreas de clima subtropical. Os solos são afetados, aí aqui diz o quê? Que os solos são afetados por causa desses tipos de agricultura, monocultura que são fabricadas, visando o mercado externo. Ok. Aí, como eu falei, tem um tópico do livro de vocês que é sobre impactos ambientais. Tá quase uma das últimas páginas do livro de vocês, na 193. Impactos ambientais. E o livro destaca bem uma área do Brasil que é chamada de Arco do Desmatamento, ou também chamada de Arco de Fogo, né? Que engloba essa região aí da Amazônia brasileira. Do domínio da Amazônia, do bioma da Amazônia. Enfim, essa área aqui, a gente vai ver que nos últimos 30 anos, no Brasil vem aumentando muito os focos de desmatamento e de queimadas. Vem aumentando bastante. Isso é progressivo, é algo progressivo. E ainda é decorrência de várias coisas, como, por exemplo, para a retirada da vegetação, para criar áreas de pastos, para criar animais, né? Incentivar ali os pastos para criar animais. Serve também para aproveitar a madeira, extrativismo vegetal, para produção de móveis, de diversos utensílios, enfim. Também é uma área de grande exploração mineral no Brasil e uma área de cultivo também, certo? Vem se cultivando muita soja nessa região aí de domínio amazônico. Então, esse arco do desmatamento é uma das áreas mais ameaçadas dessa região aí. Que mais? Abrange, ó, desde a desembocadura do Rio Amazonas até o oeste do Maranhão, leste e sudeste do Pará, Tocantins, Mato Grosso e Rondônia. Essa região do arco do desmatamento, que vem sendo uma área de intenso desmatamento e focos de queimadas, que também é chamada de arco do fogo, por causa disso, das queimadas.
Aí diz aqui, né, entre os domínios morfoclimáticos brasileiros, o Cerrado vem sendo que mais vem sofrendo impacto no Brasil, ultimamente, por causa da expansão da fronteira agrícola no Cerrado, né? Vem se expandindo áreas de agricultura, visando agriculturas para a exportação, produtos tropicais que são produzidos para a exportação. Agretec, Agrepop e Agretudo, né? Tem um dado aqui que diz assim, que tem outro livro que eu já li outros livros que, na verdade, tem um indicador até maior do que esse aqui, mas enfim. Diz aqui que 57% da área original do Cerrado já está desmatada. 57% da vegetação original. Já está, mais de 50% do Cerrado já foi devastado. E essa devastação aí, se esse ritmo se prosseguir, né, continuar, se esse ritmo continuar de desmatamento do Cerrado, estima-se que até 2030 essa formação vegetal ela vai deixar de existir. Isso é uma coisa muito séria, né? Até 2030 a gente está em cima já. Mas, enfim. E tem dizendo aqui que novas áreas vêm sendo incorporadas no Cerrado para a monocultura de cana-de-açúcar e de soja, principalmente. Cana-de-açúcar e soja, que vem plantando com força nessa região do Cerrado. Então, o domínio aí morfoclimático que mais vem sendo explorado atualmente no livro de vocês. Mas eu não destacaria só o Cerrado, eu destacaria também a Amazônia, né? Amazônia e, mais recentemente, o Pantanal. Aquela área de Pantanal, que não é o domínio, né? Mas, enfim. Tem um bioma que vem sendo bastante explorado também, nesse quesito de desmatamento, de queimada, que a gente está acompanhando diariamente pelas redes sociais. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui embaixo. Tem não. Pronto. Aí, para terminar essa parte a última página do livro de vocês, de conteúdo, é um tópicozinho que vem falando de dois conceitos bastante interessantes. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Um conceito chamado biopirataria e um conceito chamado etnobiopirataria. Biopirataria e etno de etnia, né? Etnobiopirataria. Que é muito fácil de entender esses dois conceitos. De forma simples, o que seria a biopirataria? É quando você extrai e você contrabandeia um material de forma ilegal, material genético de forma ilegal. Tipo assim, material provindo de espécies de plantas ou animais, quando você contrabandeia, né, de forma ilegal. Você leva de um país para o outro. E aí, visando várias coisas. Você pode carregar um animal porque você está levando para um zoológico, ou porque você quer reproduzir, vender, ou porque, sei lá, não tem no seu país, então você quer começar a criar, enfim, por N coisas. Mas isso é um ato ilegal. Quando você leva um ser vivo, né, uma matéria orgânica, um animal ou um vegetal para outro país e você patenteia dizendo, isso aqui é meu, né? Isso aqui é do meu país, sou eu que cultivo, isso é algo ilegal. Você retirou de um país e levou para o outro. Não existe ainda uma lei, isso é o problema da biopirataria e da etnobiopirataria. Ainda não existe uma lei para punir essas pessoas. Uma lei assim severa em relação a isso. Esse é o problema. Mas se a gente parar para estudar a história do Brasil, né, parar para refletir na história do Brasil, o primeiro caso de biopirataria do Brasil foi o pau-brasil. O pau-brasil foi o primeiro caso de biopirataria, né, porque os portugueses, franceses, né, vinham para aqui, para o Brasil, lá entre os séculos XV e XVI, sobretudo o século XVI, retiravam o pau-brasil, descobriram como é que eu posso dizer? O que é que se pode fazer com o pau-brasil, né? Ele dá uma cor roxa, avermelhada, enfim. E aí pode tingir tecidos, roupas e tal. E aí descobriram isso e começaram a retirar o pau-brasil com força e levar para a Europa. Então, esse é o primeiro caso de biopirataria que a gente poderia citar aqui no nosso território. Mas tem vários outros, né? Tem plantas que a gente nem conhece ainda na Amazônia e que elas podem ser extraídas e levadas para fora. Alguma pessoa de fora patenteia, dizendo, isso aqui é daqui, sou eu que cultivo isso aqui, foi eu que descobri isso. Enfim, indústrias de cosméticos, indústrias farmacêuticas, elas adoram praticar a biopirataria, né? Porque grande parte das pessoas que praticam a biopirataria, né, que leva esse material genético de um país para o outro, geralmente de plantas e de animais, eles utilizam para fabricação de produtos. E aí diz que, na verdade, eles patenteiam, né, faz um documento dizendo que é deles aquilo ali, que foi fabricado por eles e tal, que é do país deles, e entrega lá para
para a justiça, enfim, e diz que é deles, mas não é, né? Ele retirou de outro país. Mas se não existe fiscalização, se não existe uma lei ali para comprovar, vai fazer o quê? Né? Enfim. Aí tem aqui um dado, diz assim, o Brasil faz parte de um grupo de nações que tem 70% da biodiversidade global e é um dos países mais ameaçados por biopirataria do mundo. Sim, eu nem falei do que era etnobiopirataria, não foi? Eu falei o que era biopirataria, que é quando você extrai e você leva para fora, contrabandeia, material genético, né, de plantas ou animais, se faz isso também, como animais, enfim. Patenteia dizendo que é seu. E o que seria etnobiopirataria? Etno vem de gente, de etnia, né, e tal. Então, a etnobiopirataria é o seguinte, imagine que muitas pessoas que vivem em áreas de florestas, em áreas densamente, com densa vegetação, são pessoas como indígenas, ribeirinhos, populações locais, elas têm muito conhecimento sobre a floresta, sobre animais, sobre os vegetais, elas têm muito conhecimento de plantas medicinais, enfim, que dá para fabricar produtos farmacêuticos ou cosméticos. E aí, grande parte dessas pessoas que praticam a etnobiopirataria, elas se apropriam do conhecimento de comunidades para N coisas. É como se você pegasse, eu conversei com um indígena e ele me ensinou a fórmula, um produto lá que dá para fazer com a planta medicinal. Ele me ensinou. Aí eu pego, levo isso para o meu país, esse conhecimento, começo a fabricar, dizendo que foi eu que criei isso, entendeu? Saiu de mim, a criação minha. Eu patenteei o método de produção como sendo meu. Mas não, eu roubei. E isso é chamado de etnobiopirataria. Quando você meio que rouba o conhecimento de uma pessoa, certo? Que geralmente é de um indígena ou de uma comunidade ribeirinha, enfim, de locais onde a gente vai ver uma grande riqueza biológica, né? Uma grande diversidade biológica, seja de vegetais, seja de animais. No Brasil, muitos casos de biopirataria foram relatados pela Comissão de Biopirataria da Amazônia, que foi criada em 97, para investigar esse tipo de roubo. Material genético de inseto, micro-organismos, plantas medicinais e essências têm sido levados para o exterior por companhias transnacionais para pesquisas científicas. E aí, quando chega lá, eles dizem que é deles. Há também o contrabando de plantas exóticas, de animais silvestres, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, para fora do Brasil. Geralmente, os destinos são colecionadores, zoológicos, laboratórios de produtos farmacêuticos e até mesmo para exploração do couro ou de outras partes do animal. E tudo isso, muitas vezes, é aproveitado de forma visando a economia dessas empresas, dessas pessoas, desses países. Houve uma convenção no ano de 92, houve a Eco 92 no Brasil, né? A Conferência Mundial do Meio Ambiente. E aí, né, nessa convenção sobre diversidade biológica de 92, foram definidas algumas normas sobre a comercialização internacional de recursos biológicos. No entanto, isso não foi suficiente para coibir, para que não houvesse essa prática da biopirataria e da etnobiopirataria. Por quê? Porque não existe ainda uma lei específica para isso. Não pode. Você não pode roubar conhecimento de uma pessoa e dizer que é seu. E você não pode também roubar animais, plantas de um país, levar para o outro e patentear dizendo que é seu. Certo? Isso aí tem esses dois nomes, biopirataria e a etnobiopirataria. Isso é ilegal, isso é ilícito, não pode. Alguma dúvida até agora ou não? Eu tenho, que eu me perdi aqui numa coisa. Você está em que livro? No 2 ou no 3? Eita, bexiga, tô no 2. Terminando o 2. Terminei o 2. Último capítulo aí do 2. Tá, você está no último capítulo do 2. Isso, jovem. Tá. Isso mesmo, domínios morfoclimáticos. Vocês já podem botar aí no capítulo 11, é ele. Bote aí, simulado. Que ele vai direto para o simulado. E eu terminei ele. Biomas e domínios morfoclimáticos. E esses impactos ambientais. E também biopirataria e etnobiopirataria. Capítulo 8. Que 11? 8. Capítulo 8. Certo? E podem colocar também o próximo capítulo, que no caso a gente vai começar até que enfim o livro 3. Aí a gente vai sair, né, das zonas obscuras da geografia física e vamos ingressar maciçamente, possivelmente até o segundo ano do ensino médio, dentro da geografia humana, certo? Vamos para a parte de... Vamos estudar população agora. Amo de paixão.
Vamos estudar população e nosso trabalho é sobre população, sobre teorias demográficas. E é isso que a gente vai fazer agora. Lembra que eu disse que quando terminasse o capítulo 8 ia passar o trabalho para poder começar o próximo capítulo, que é o 9. Dinâmicas demográficas, livro 3, capítulo 9, é o primeiro capítulo, o primeiro assunto aí. Esse também está dentro do simulado de vocês, viu? Lindo e maravilhoso. Dinâmicas demográficas. Mas é ele que é a partir dele que vocês vão fazer, vai sair aí os temas para o trabalho. Vamos lá, eu vou ter que editar essa aula depois, para eu excluir isso. Eu tô a fim de sortear vocês. Não vou deixar que vocês façam grupo não dessa vez, porque eu acho mais divertido. O que é que vocês vão fazer? É muito simples o que vocês vão fazer. A gente vai trabalhar com teorias demográficas. Aí, se vocês pegarem o livro 3 aí, vocês vão abrir, vão no capítulo 9, na página 96. Aí, na 96, já tem aí uma teoria demográfica, que é a teoria malthusiana. Sendo que no livro de vocês só fala dela, praticamente. Aí fala da transição demográfica, etapa da transição. Não aborda. Aí tem a teoria neomalthusiana, tem também, na página 100, 101. A segunda teoria neomalthusiana. Deixa eu ver se tem outra teoria. Eu acho que não tem a marxista, que é a reformista, que eu vou passar também. Tem, não. Não tem. Ana então, Beatriz. Oi. Diga. Vou botar aqui. Ai, peraí, que minha mãe chamou. Uma dúvida da etnobiopirataria. Ela é só de, tipo, você falou de etnia, que são pessoas. Quando você rouba o conhecimento de uma pessoa, entendeu? Rouba o conhecimento de uma pessoa. Mas, tipo, uma planta. Pode ser de empresas também. Empresa, sim, quando você rouba. A empresa que rouba, né? A empresa que rouba, porque é isso que acontece. A empresa que rouba. Conhecimento de comunidades tradicionais de um local. Vamos lá. Agora é melhor, porque muita gente diz que é tipo assim, você pega algo, faz uma réplica, sendo que não é original. Já aqui se diz, tipo assim, de maneira ilegal, não é isso? Rouba e diz que é seu, entendeu? Rouba, as pessoas roubam conhecimento dos outros e diz que é seu. É tipo assim, eu tô conversando com o Leonardo. Aí Leonardo fez ele descobriu uma coisa que ninguém sabe, ele me contou. Mas Leonardo nem patenteou ainda. Tipo assim, ele ainda não legalizou que aquele conhecimento é dele e tal, não escreveu em documento nenhum. Aí eu pego esse conhecimento que Leonardo me disse e escrevo um artigo científico e digo que foi eu, que, entendeu? Saiu da minha cabeça. Eu roubei o conhecimento dele. É tipo isso. Entendeu? Aí imagine você roubar o conhecimento de comunidades que sobrevivem em áreas tradicionais, tipo assim, em áreas de floresta, que eles têm um grande conhecimento sobre as espécies, tanto de vegetais quanto de animais. Você rouba o conhecimento deles, leva para o seu país de origem e diz que é seu. Começa a produzir tal coisa e diz que é seu. Não, não é, você roubou. Isso é a etnobiopirataria. A etnobiopirataria, ela pode estar associada à biopirataria. Tipo assim, eu posso roubar o conhecimento de uma comunidade e pegar aquela espécie, expropriar o material genético e levar para o meu país, entendeu? Eu posso associar ali a etnobiopirataria com a biopirataria. Tá, mas tipo assim,